Bem, hoje vamos falar sobre os números inteiros. E aí, eu resolvi fazer o seguinte, vamos dar uma contextualizada para entender melhor como que funciona. Eu vou falar sobre questões de temperatura. Como assim? Vamos imaginar, eu sou daqui do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, as temperaturas no verão chegam a valores bem consideráveis, valores bem altos, né? Já cheguei aqui no Rio de Janeiro e já encontrei temperaturas de 40 graus e até, vamos botar 40 graus, que já é bem quente. 40 graus Celsius, tá? Então, no Rio de Janeiro a gente consegue encontrar esse tipo de temperatura. Agora, se eu for a Petrópolis, também no estado do Rio de Janeiro, fica na região serrana, né? Se eu for lá, vamos dizer assim, no inverno, eu vou encontrar temperatura de 15 graus. 15 graus, que é bem frio mesmo. E aí eu tenho lugares que são bem mais quentes ou bem mais frios. Que é o caso, por exemplo, da Rússia. A Rússia é um lugar normalmente muito frio, né? Lá eu posso encontrar temperaturas de até 0 graus. Tá? Posso encontrar esse tipo de temperatura. Posso encontrar temperaturas menores. Com muita facilidade eu consigo encontrar temperaturas menores que 0 graus. E no deserto, né, a parte do dia, eu posso facilmente encontrar temperaturas de 50 graus. Tá? Então, olha só como que varia. Né? Então, aqui eu tenho a Rússia, aqui no 0 graus eu tenho a Rússia, e o resto está tudo aqui para cima, lá para cima, né? Tem Petrópolis, Rio de Janeiro e deserto. Deixa eu colocar aqui na ordem aqui. Então, ó, Petrópolis, Rio de Janeiro, vou botar só RJ e o deserto do Saara, tá? Deserto, tá? Com suas temperaturas bem altas. Existem lugares, até mesmo na Rússia, né, onde as temperaturas é tão frio, que o termômetro passa do zero e começa a chegar nas temperaturas negativas. O que são essas temperaturas negativas? São essas aqui, ó, que tem esse número de menos na frente. São valores negativos. Né? No caso da temperatura, né, está abaixo de zero. Então, aqui é uma temperatura positiva. Então, eu boto mais. Uma temperatura positiva, tudo isso aqui, tudo acima do zero, são temperaturas positivas. E abaixo de zero, temperaturas negativas. Tá? Então, eu já consigo começar a entender quem são os números inteiros. E aí vou dar um exemplo. Ó, na própria Rússia tem um lugar chamado Sibéria. Tá? Fica na Rússia também. Vou botar aqui. Sibéria. As temperaturas lá eu consigo chegar a 20 graus negativos,
40 graus negativos. Lá é bem frio mesmo, tá? Só para vocês terem uma noção. E aí, continuando a falar sobre números inteiros, eu vou agora para o caso do futebol. Eu usei o exemplo da temperatura e agora, para explicar uma outra parte, eu vou usar o futebol. Vamos imaginar duas seleções, dois países, né? O Brasil e o seu rival, a Argentina, né? Vamos imaginar o seguinte: o Brasil, eu vou colocar como símbolo esse sinal de mais aqui. A Argentina, eu vou colocar como símbolo esse sinal de menos. E aí, todo o país tem a sua torcida, todo time tem a sua torcida, né? Toda a seleção tem os seus torcedores. E aí eu peguei um exemplo aqui. No caso do Brasil, ó, um torcedor do Brasil, o símbolo do Brasil eu tô botando mais, tá? Um torcedor do Brasil, deixa eu até pegar aqui a canetinha para eu poder identificar, ó. Um torcedor do Brasil, 2 torcedores do Brasil, 3 torcedores, 4 torcedores do Brasil. Nesse exemplo eu tenho 4 torcedores do Brasil. E da Argentina eu tenho, olha só, caiu aqui. Eu tenho 2 torcedores. O símbolo da Argentina eu estou usando esse sinal de menos aqui. Um torcedor, 2 torcedores. E aí o que acontece? Eles vão se encontrar, né? São torcidas diferentes. Eles vão se encontrar. E aí eu pergunto, quando eles se encontrarem, vai ser tranquilo? Eles vão ficar, tá, tudo bem, tá, legal. Não, vai dar confusão, porque torcida rival geralmente não dá muito certo não, né? A gente é contra a violência, mas temos aí vários casos, né, de problemas, confusões aí com torcidas, né? Então, torcida diferente, ainda mais Brasil e Argentina, né? Então vai dar confusão, né? Então o que vai acontecer aqui? Eu estou usando isso só como exemplo, tá? Então, ó, vai dar confusão. Por quê? Tem aqui 4 torcedores do Brasil e 2 torcedores da Argentina. O que vai acontecer? Eles vão brigar, eles vão cair na briga, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Não é para ficar brigando, não. Mas aí, ó, eles vão brigar. E como é que vai ser essa briga? Esse cara aqui vai brigar com esse aqui. Esse cara aqui vai brigar com esse aqui. O que vai acontecer? Na briga, né? A briga não dá muito certo, porque todo mundo se machuca, né? Então, esse aqui vai se machucar, esse aqui vai se machucar, esse aqui vai se machucar e esse aqui vão se machucar. Por quê? Porque eles brigaram, né? Quem sobrou? Olha só, olha quem sobrou. Sobraram 2 torcedores. De que time? De que seleção? Da seleção brasileira. Então, sobraram 2. Só que eu tenho que dizer de qual time. Qual time? Da Brasil. Qual é o símbolo do Brasil aqui? Mais. Então a resposta é mais 2. Tá? É assim que funciona as contas com sinais. Ok? Eu tenho 4 torcedores e 2 torcedores do outro time. Olha aqui, esses primeiros aqui foram brigar, esse brigou com esse e ficaram machucados. Não estão brigando mais, só sobraram 2. Quem ganhou? Quem ganhou foi a torcida do Brasil, porque tinha mais gente. Sobraram 2. Então, resultado, mais 2. Tá? Outro exemplo, vamos lá. Agora eu tenho 5 torcedores
do Brasil e 3 torcedores da Argentina. Vão brigar, vai dar confusão. Então, ó, esse vai brigar com esse vai brigar com esse e esse vai brigar com esse. Quem brigou se machucou, não deveria ter brigado. Ficou machucado, ficou machucado, ficou machucado, ficou machucado, ficou machucado, ficou machucado. Quem ganhou? Ah, foi aonde sobrou. Quem aonde sobrou? No Brasil. Sobraram quantos? Sobraram 2. Ah, então a resposta é mais 2. Quantos tinham aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tinha mais 5. Quantos tinham aqui? 3. Qual o sinal que eles tinham? Menos. Então era mais 5 menos 3. Mais 5 menos 3. Quanto é mais 5 menos 3? A gente desenhou aqui. Deu mais 2. Esse é o resultado. É assim que você calcula contas com adição e subtração de números inteiros. Ok? Tem aqui um outro exemplo. Agora, olha só. Agora está diferente. Eu tenho um torcedor do Brasil e 2 torcedores da Argentina. O que vai acontecer? Esse vai brigar com esse. Quem brigou se machucou. Olha só. Quem sobrou? Sobrou um carinha da Argentina. Olha só que legal. Então, esse carinha aqui é da Argentina. Resposta menos 1. Então, menos 2. Opa, peraí. Menos 2. Menos 2, que é o da Argentina. Com o mais 1, que é do Brasil, dá quanto? Menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 dá isso aqui. Menos 1. Ok? Tá? Eu dei exemplos só de briga, mas tem também a união. Olha aqui esse exemplo aqui. Nesse caso aqui, as torcidas são do mesmo time. Olha que legal. Se elas são do mesmo time, então não vai dar confusão. Vai dar união. Não vai ter briga. Eles vão se unir. Como assim eles vão se unir? Ué, eles vão se unir. Desse jeito aqui. Então, aqui tem 4 e aqui tem 6. Então, ó, dá mais 4 com mais 2. Opa, aqui tem 4 e aqui tem 2. Eu acho que eu falei 6, desculpa aí. Então, aqui tem 4 e aqui tem 2. O símbolo é mais, porque é do Brasil. Mais 4 mais 2 dá quanto? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mais 4 mais 2 é igual a mais 6. Tá? Que é aqui, ó. Eu juntei eles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, nesse caso aqui, são 6 pessoas do Brasil. Bem, vamos acabar com os desenhos e vamos agora para as contas, tá? Se você aí quiser continuar fazendo os desenhos, você pode fazer, tem problema não, tá? Mas aqui eu já vou parar de fazer. Vamos agora, deixa eu subir um pouco aqui, vamos agora para as regras. Então, se os sinais, vamos para esse caso aqui, não, vamos para esse aqui mesmo. Se os sinais são iguais, se os sinais dos números são iguais, você mantém o sinal deles, deixa o sinal deles. E você tem que somar os números, que foi o que aconteceu aqui. Mas eu tenho 3 exemplos aqui para mostrar para vocês. Eu tenho o mais 4 e
o mais 3. Mantém o sinal deles. Qual é o sinal deles? Aqui é mais, aqui é mais. Então o sinal deles é de mais, mantenho o sinal. Primeira coisa que eu vou analisar é essa questão do sinal. 4 com 3, some os números. 4 mais 3 dá 7. Então, esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, menos 4 e menos 3. Opa, são dois caras da Argentina, né? Que é o símbolo lá da Argentina. Menos 4, menos 3. Então, aqui é o menos 4, aqui é o menos 3. Os dois são de sinal de menos. Mantém o sinal deles. O sinal deles é menos. Some os números. 4 com 3. Quanto dá 4 com 3? Dá 7. Então, a resposta é menos 7. Tá? Deixa eu ver outra aqui. Espera aí que a caneta acho que está borrando aqui. Deixa eu limpar. Pronto. Tá sujando aqui. Bem, então continuando. Aqui, menos 2 e menos 3. Olha o sinal, os dois têm o mesmo sinal? Opa, mantém o sinal deles. Mantém, ou seja, deixa o sinal deles. Agora, some os números, 2 e 3. Quanto dá 2 com 3? 2 com 3 dá 5. Tá? Então, é assim que se faz. Agora, essa regra aqui, 2 sinais diferentes. É quando aquele primeiro exemplo lá, quando tem os times diferentes, né? Mantém o sinal do maior. Então, eu tenho que olhar aqui, ó, sinais diferentes. Então, eu olho quem é o maior. Quem é o maior? O maior é o 4. Qual é o sinal dele? É menos? Então, a resposta vai ser menos. Subtraia os números. Opa, 4 e 3. 4 menos 3 dá 1. Então, o resultado é 1. É assim que funciona. Deixa eu ver outra aqui. Mais 4 menos 3. Quem é o maior? Opa, o maior é o 4. Qual é o sinal dele? Mais. Então, deixo aqui o sinal de mais. Fica o sinal do maior. E subtraia os números. 4 e 3. Quanto é 4 menos 3? 4 menos 3 dá 1. Então, o resultado dessa conta é mais 1. Vamos ver outro agora. Menos 2 e mais 3. Quem é o maior? O maior é o 3. Qual é o sinal do 3? Mais. Então fica o sinal do maior. Subtrai os números 2 e 3. Quanto é 3 menos 2? 3 menos 2 dá 1. Então, deixo aqui o número 1. Agora tem esse caso aqui, que é bem diferente. Os números são iguais, os sinais são diferentes. Nesse caso aqui, números iguais, sinais diferentes, dá 0. Tá? Nesse caso, dá 0. Tá? Então, essa é a primeira parte sobre números inteiros que eu queria passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá nos comentários. E se você percebeu alguma irregularidade, fique à vontade para comentar, mas não esqueça de dar a referência bibliográfica para eu poder utilizá-la. Obrigado e até mais.